Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje nós temos a honra de entrevistar a doutora Priscila Vieira, advogada especializada em contratações públicas, MBA em Direito e Processo do Trabalho da Fundação Getúlio Vargas, professora de pós-graduação em Licitação e Contratos da Escola Mineira de Direito, palestrante, autora de livros da área de licitação e que vai conversar com a gente sobre o tema sustentabilidade nas contratações públicas. Olá, doutora Priscila, tudo bem? Tudo bem. É um prazer recebê-la aqui. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme. Nós estamos aí, algumas entrevistas falando sobre o livro, né? Sim. Do IDAPA. Se a senhora quiser apresentar o livro. Então, esse livro do IDAPA, do Instituto de Direito Administrativo do Estado do Pará, foi organizado pelo IDAPA e temos como coordenadores a professora Maria Cristina Oliveira, professor Otávio Júnior, Márcio Moraes, que é o nosso presidente. Perfeito. E sustentabilidade no direito administrativo, cada vez mais um tema relevante e atual. Perfeito. E esse livro foi publicado pela Fórum, tivemos o lançamento dele. Sim. E, enfim, estou aqui também com um artigo falando sobre sustentabilidade nas contratações públicas. Perfeito. Parece que nós temos também o 39º Congresso, né? Temos. Aí eu trouxe um cartazinho. Mostra aí para o nosso público. O 39º Congresso de Direito Administrativo, Brasileiro de Direito Administrativo, e está sendo organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Não é só um congresso, mais uma versão dele, mas uma comemoração dos 50 anos do Instituto. Perfeito. Vai acontecer dos dias 8 a 10 de outubro em Belo Horizonte, e também vamos ter paraenses, como o Márcio Moraes, que é o nosso presidente, palestrantes, e que estarão nesse congresso. Então, será um prazer enorme termos os paraenses prestigiando esse evento. Muito bom, excelente. Doutora, nós temos a questão da sustentabilidade nas contratações públicas. Como é que essa sustentabilidade pode ser incorporada desde a fase de planejamento das contratações públicas e quais são os principais desafios enfrentados pela administração pública? Pois é, Raul, a gente tem, com a nova lei de licitação, a gente tem uma mudança, vamos dizer assim, de paradigmas, né, de pensar nessa contratação pública em termos de eficiência. Perfeito. Então, quando a gente pensa em eficiência, não tem como não atrelar a sustentabilidade das contratações. Então, a sustentabilidade hoje não há como pensar mais uma contratação insustentável, né? Essa contratação que ela precisa ser pensada não só na sua formalidade, mas dentro desses aspectos de sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental, social. E quando a gente traz isso para dentro do processo, que privilegia essa fase de planejamento, nesse pensar público, né, nessa contratação, nessa eficiência, a gente traz a sustentabilidade para dentro desse processo. Então, eu acredito que seja mais uma mudança cultural para a gente definitivamente incorporar esses critérios dentro das nossas contratações e não só apenas como formalismo da lei, né? Então, quando a gente olha para a sustentabilidade nas contratações públicas, a gente vê como um objetivo desse processo, como uma busca por produtos melhores, de mais qualidade. Então, quando a gente pensa assim, produtos recicláveis, biodegradáveis, que isso não fique só na teoria, que isso não fique só no discurso, mas que eu tenha um plano sustentável, de logística sustentável, que já existe no âmbito da União, da Administração Pública Federal. Nós já temos um guia nacional de sustentabilidade da CGU, que é a Controladoria Geral da União, e que pode servir, deve servir como norte a todos os outros entes federativos, né, os estados, os municípios, e que a partir daí criem os seus planos e criem os seus guias também, né? E assim a gente consiga incorporar desde a fase de planejamento, ou seja, pensar nessa contratação não só na sua necessidade final, né, mas pensar na sua contratação pensando também em todo um ciclo dessa contratação, né, Raul? A gente tem visto as nossas contratações que são obras, são produtos que são adquiridos pelo Estado, mas sem a sustentabilidade propriamente dita. Às vezes é só mais uma declaração ou um licenciamento
que não tem como escapar, mas como é que está sendo realmente desenvolvido isso, né? Na prática, exatamente. Então, quando a gente olha os editais de licitação, Raul, a gente vê que os critérios são muito teóricos e abstratos e genéricos. Então, a gente não vê qual é realmente o plano. O que nós podemos aplicar dentro dessa contratação. Aquilo que está dito no edital pode ser aplicado efetivamente no serviço que vai ser prestado, na obra que vai ser realizada. Exatamente. Muitas vezes é apenas uma colocação. Isso, assim, apenas uma declaração formal em que eu vou atender todos esses critérios, né? Então, assim, Raul, a gente define... Mas não diz quais são, joga para a lei. Joga para a lei, e aí qual é essa lei? Nós temos uma lei específica em relação a cada um de... nós temos atividades diversas, econômicas, né? E que a gente consegue, sim, aplicar na prática, mas nossas licitações ainda são muito genéricas, muito abstratas, né? Nós temos que definitivamente abraçar a sustentabilidade não só como um formalismo a ser seguido pela lei, né, normativo, mas na prática como eu consigo devolver para a sociedade, diminuir os impactos sociais e devolver para a sociedade o que o Estado deve protagonizar. E isso em cada caso concreto. Né? Exato, e cada caso concreto. Situações diferenciadas. Totalmente diversas, né? Na prática, quais critérios de sustentabilidade são mais utilizados nos editais e como garantir que eles não restringam indevidamente a competitividade? Esse é um tema interessante porque quando a gente pensa em sustentabilidade, por exemplo, vamos pensar num básico, produtos biodegradáveis ou produtos com certificações ambientais, com selos ambientais. Logo se questiona a restrição de mercado. Logo se questiona a restritividade, a competitividade dessa licitação. Então, quando a gente pensa assim, na verdade, a gente não está pensando nesse ciclo todo, porque eu preciso pensar em otimizar esse recurso público, eu preciso em reduzir resíduos, eu preciso pensar que existe um ciclo útil desse objeto. Então, quando a gente pensa em restrição, quando fala em sustentabilidade, na verdade são duas situações que elas não vamos dizer assim, elas não são distoantes. Quando a gente pensa em sustentabilidade, na verdade a gente quer incluir em boas empresas que tenham qualidade. Então, quando eu fomento isso dentro do planejamento, na prática o que se vê, na verdade a gente ainda não vê tanto assim esses critérios serem aplicados na prática. O que a gente vê são essas declarações mais genéricas, né? Então, essas exigências que vou atender aos critérios de sustentabilidade, ou alguns critérios sociais, por exemplo, como equidade entre homens e mulheres, que entrou agora na nova lei de licitação. Então, ainda é muito genérico, mas nós temos exemplos na própria lei de licitação que traz esses critérios bem mais concretos. Então, é uma logística reversa que eu posso exigir. Eu posso exigir que esse licitante ele tenha algum tipo de laudo laboratorial, alguma certificação que realmente ateste que ele está atendendo no seu produto algum critério de sustentabilidade. Então, a lei já dá o caminho, basta agora que a gente realmente aplique. Então, na prática, eu não tenho visto tanto como esses critérios sendo aplicados. Eles são aplicados de forma mais genérica, mas a nova lei de licitação já dá esse norte, vamos dizer assim, para as contratações. Já é um norte. Né? Já é um norte, né? Doutora, o que diz a legislação brasileira, como a Lei 14.133 de 2021, sobre compras públicas sustentáveis? Na sua opinião, é suficiente ou ainda precisamos regulamentações ainda mais específicas? Então, na minha concepção, a Lei 14.133 de 2021, como ela já traz um norte, ela já seria suficiente num primeiro momento, né, de realizar essa contratação com base em sustentabilidade. A sustentabilidade ela não veio só como um princípio, ela veio como um objetivo desse processo. Então, a gente muda muita coisa, porque a gente traz como objetivo final dessa contratação, ou seja, não é só um interesse público envolvido por si só, ou uma formalidade a ser seguida dentro desse processo, mas sim um objetivo claro, nítido na lei. Tem que ser efetivado. Exatamente. Precisa ser eficiente essa contratação. Então, como é que eu vou verificar essa eficiência? Essa contratação precisa ser sustentável. Então, ela
precisa atender a sustentabilidade, porque é um dos objetivos. E a partir daí, a lei ela traça vários paradigmas. Então, desde a sustentabilidade social, por exemplo, em contratações com dedicação exclusiva de mão de obra, ela estabelece que o licitante, a empresa, ela vai precisar ter critérios de equidade salarial entre homens e mulheres dentro da sua empresa, isso já é um critério social. Ela traz um critério econômico e social também em relação às microempresas, empresas de pequeno porte, a participação delas nesse processo. Ela traz a logística reversa, ela traz o fomento à inovação. Então, todos esses paradigmas já estão na 14133. O que eu acredito, Raul, que falte é um plano de logística sustentável, um guia nos estados e municípios, que é isso que realmente trava, de repente, a administração pública, porque os servidores não são capacitados, não tem uma integração entre áreas. Essas licitações, elas são muitas vezes restritas a um determinado setor, então eu não tenho essa integração. É muito novo ainda, é muito incipiente. Exato. Não está regulamentado como deveria. Exato, deveria pelo menos ter. Não no nível estadual sim, e municipal. Sim. Então, eu acredito que aqui eu tenho que ter um plano muito claro para que realmente nessas licitações eu consiga seguir. Então, eu preciso ter um guia, eu preciso ter um plano. Como a gente já tem em âmbito federal, isso já torna um pouquinho mais fácil aqui nos estados e municípios, porque como eu já tenho Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, eu tenho planos de logística sustentáveis no âmbito federal, eu consigo pegar isso como modelo, né? Então, esse modelo serve também, claro, dentro das suas características, para estados e municípios. A gente ainda tem muita dificuldade, Raul, de aplicar esses critérios de sustentabilidade que parece que são muito abstratos. E, na verdade, não são. E a gente tem uma urgência climática, a gente tem uma urgência a ser seguida. Nós temos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos os objetivos federais, né, as diretrizes federais de desenvolvimento sustentável. Então, tudo, na verdade, já existe. O que basta agora é realmente aplicar. Perfeito. Na sua opinião, qual a relevância da obra Sustentabilidade no Direito Administrativo, organizada pelo IDAPAR, para o fortalecimento do debate sobre sustentabilidade nas contratações públicas? O mais interessante dessa obra, Raul, é que ela foi ali composta por profissionais de diversos níveis de formação e carreiras. Então, a gente tem aqui... E realmente, isso é uma grande verdade. Eu tenho entrevistado os participantes, os coautores do livro, são pessoas assim do mais alto grau, do mais alto brilho, né, no mundo do direito, dentro de suas áreas de atuação, e realmente é uma obra que muito importante. Muito importante. Para o direito administrativo, que eu acho que deveria ser levada, inclusive, para o Brasil todo, né? Com certeza. Eu acredito que os autores aqui, nas suas formações, nas suas experiências únicas, individualizadas, trouxeram temas relevantes. Então, não é um livro que você vê a multidisciplinariedade aqui, né? Você vê aqui, ele é multifacetado. Não é mais um livro. Não é só mais um livro, porque nós abordamos aqui muitos temas interessantíssimos. E do dia a dia, da prática, da vivência dos autores. Exatamente, você disse tudo. Isso é muito interessante nesse livro. Isso é muito interessante nesse livro. Eu espero que ele tenha uma vida longa aí, que as pessoas enxerguem nele realmente esse potencial todo que a gente está dizendo aqui. É realmente um livro muito interessante. Eu tive o prazer de fazer parte desse projeto, junto com a Amanda Guilmarino, e nós também fizemos um artigo falando sobre a importância do desenvolvimento sustentável nas contratações públicas, mas além de nós duas, nós temos paraenses aqui brilhantes, o professor Vitor Russo, o próprio Márcio Moraes também, o Sérgio Reis. Nós temos outros, não só paraenses, mas também nós temos outros aqui, a Ariane, a Tias, né? Então, quer dizer, nós temos... É realmente vamos dizer assim, um livro que tem um peso. Ele parece pequenininho assim, né? Mas ele é pesado aqui. Ele é pesado, é de alto calibre esse aqui. Doutora, nós sabemos que o setor privado, ele nem sempre está preparado, né, para atender às exigências de sustentabilidade, principalmente
em licitações públicas, né? Isso é um processo complexo. Como é que a gente pode transformar isso em uma vantagem competitiva, né? O que o setor privado precisa fazer para preparar e para atender às exigências da sustentabilidade? Olha, Raul, eu hoje advogo para empresas privadas, saí da administração pública em 2019, fui pregoeira a minha vida toda, estive em setor de licitação na ponta, né, vivenciando as dores da administração pública. Quando a gente vem para o privado, a gente tem um choque de realidade. Sim. Eu já passei por esse Já passou por isso. A gente tem um choque de realidade. Trabalhar com empresas que participam de licitação é desafiador. Sim. Porque essas empresas, a gente vê assim que falta capacitação das empresas. Técnica. Daquele corpo de pessoa, aquele grupo que trabalha diretamente com a licitação. A gente vê empresa que está bem preparada para isso, mas também vê outras que sofrem muito e que às vezes até são prejudicadas porque não conseguiu interpretar um simples artigo do edital. Sim, né? Sim, exatamente. Uma coisa assim que para um advogado é simples, mas para aquelas pessoas que estão ali, não estão preparadas, se torna muito complexo. Exatamente. E eu acredito assim, hoje o que a gente vê nas licitações, principalmente depois da sua digitalização dos pregões eletrônicos, a gente vê muitas empresas participando sem a devida capacitação técnica de conhecer esse processo. Por isso que a gente tem uma dificuldade real dessas empresas se diferenciarem no mercado enquanto produtos melhores, de melhor qualidade, mais sustentáveis. Então, por exemplo, o que faria que essas empresas realmente tivessem um diferencial? Produtos diferenciados em termos de sustentabilidade. Porque se é uma exigência da lei, um objetivo desse processo licitatório, eu tenho como, por exemplo, impugnar um edital que não está seguindo esses critérios. Então, aqui eu parto da seguinte situação. A empresa, como ela desconhece essas exigências da lei em relação à sustentabilidade, elas também não buscam outros produtos que são de melhor qualidade. Porque assim elas participam com qualquer produto. O edital está aberto, está genérico, né? Não tenho nada ali que restrinja esse mercado para produtos de melhor qualidade. Então, acaba que essas empresas elas não possuem nenhum tipo de diferencial. Então, o que eu aconselho? Que empresas que estão participando de licitação, busquem essa capacitação e produtos que tenham diferenciação no mercado e que partam para um outro tipo de concorrência e competição nessa licitação, que é exigir que esses processos licitatórios, de fato, cobrem critérios de sustentabilidade. Porque assim, se eu tenho um produto bom, que ele é biodegradável, um produto que tem diferenciação, tem um certificado ambiental, tem um selo, eu posso ir atrás dentro desse processo licitatório. Então, o que basta aqui é eu tenho uma via de mão dupla, né? Eu tenho a administração pública que precisa também dessa qualificação para exigir. E quando não exigir, eu posso ter um mercado qualificado que exija da administração pública isso também. Exatamente. Então, a gente tem uma complementação aqui de forças. Se eu tenho um bom mercado que se diferencia em relação aos seus produtos, aos seus serviços, eu vou ter também uma administração pública que pode exigir isso do mercado. Então, aqui eu vejo que há como fazer... ter esse, vamos dizer, esse protagonismo dentro desse processo, mesmo sendo empresa privada. Perfeito. Exigindo da administração pública realmente a eficiência na contratação, que é o que a gente espera. Doutora Priscila, o tema é muito atrativo, muito interessante, e eu espero que a gente possa a senhora possa vir aqui novamente falar sobre esse tema e outros correlacionados, principalmente quando se trata de licitação, né? Que é uma questão que sempre tem muita demanda, tem muita pergunta a ser feita, tem muita informação nova, e eu espero que a senhora volte novamente para que a gente possa conversar em outras ocasiões. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. E eu vou esperá-la por aqui novamente. Obrigada, Raul. Obrigada.